Olá, tudo bem? Por muito tempo, a certificação SSCP da IC Square foi considerado uma certificação para quem está em início de carreira. Mas esse quadro mudou desde quando a IC Square lançou agora uma nova certificação chamada de Entry Level. Essa passou então agora a ser a certificação para as pessoas que estão em início de carreira, oficialmente. Então, no episódio de hoje, eu vou explicar um pouco sobre as diferenças entre essas duas certificações e o que você deve estudar caso queira tirar uma dessas certificações ainda este ano. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou te explicar o que você precisa estudar caso você queira tirar uma dessas certificações e como você faz um plano de estudo para resolver esse problema ainda este ano. Bom, inicialmente o que é a IC Square? A IC Square é uma organização que foi criada por volta dos anos 80 com o intuito de preparar uma certificação de segurança para o mercado. Ela é a junção, o consórcio de várias empresas ou organizações da área de segurança e esse consórcio então elabora as provas nas áreas que têm maior demanda pelo mercado. Então, obviamente, a primeira certificação que veio dessa organização, desse consórcio, foi a CISP, certificação CISP, que é a mais conhecida. Mas essa mesma organização ela tem outras certificações. Uma outra certificação que também é bem conhecida é a de Cloud Security, que foi elaborada em parceria com a Cloud Security Alliance, a CSA. Além destas, existem certificações de arquitetura de segurança, gerenciamento de segurança, engenharia de segurança, uma outra certificação para a área de segurança de software e uma certificação exclusiva para a área de hospitais. Esta, para a área de hospitais, é mais conhecida nos Estados Unidos devido à legislação que lá nós temos visando a privacidade dos dados de pacientes. Aqui no Brasil essa legislação não se aplica, portanto é uma certificação menos conhecida aqui no Brasil. Além destas, a outra certificação, que também é bem conhecida, é a SSCP. A SSCP significa System Security Certified Practitioner, ou seja, é o profissional que não necessariamente é da área de segurança da informação, mas que pratica as boas práticas de segurança. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser um consultor, um analista, um especialista em segurança para ter essa certificação. Ela também é indicada para administradores de sistema, para webmasters, para DBAs, para profissionais da área de redes, de desenvolvimento de software ou mesmo de cloud. Esta prova ela exige que você tenha no mínimo 1 ano de experiência prática em um ou mais dos domínios da área de SSCP. Os domínios são os objetivos ou os conteúdos que caem nessa prova e eu vou explicar um pouco mais sobre estes. Então, para você se candidatar a essa certificação, você precisa ter 1 ano, no mínimo, 1 ano de experiência prática nessa área. Por isso que ela era considerada, até pouco tempo atrás, uma certificação para quem está em início de carreira. Mas, com a chegada da Entry Level, que não tem exigência nenhuma de pré-requisito, como experiência, esta passou então a ser considerada a primeira ou a certificação para quem está em início de carreira. A prova do SSCP ela tem duração de 3 horas e vai ter por volta de 125 perguntas. Talvez no dia do seu exame você veja que tenha mais questões do que as 125. Isso é perfeitamente normal, porque a IC Square ela coloca algumas questões que são elaboradas como teste. São perguntas daquele conjunto de questões, são perguntas que são feitas para diagnóstico da prova. Elas não contam para a sua pontuação final.
mas elas não são destacadas, ou seja, todas as perguntas que você receber no seu exame, você tem que responder como se fossem válidas para o seu placar, para o seu score. Ainda que essas perguntas não entrem no seu score, você deve responder como se fossem perguntas e respostas ali válidas para o seu exame. Então, por isso que elas não são destacadas. Elas servem então para que a organização valide se algumas perguntas são muito fáceis ou muito difíceis. Então, eles têm um processo, inclusive focado em uma ISO específica para a parte de exames. Então, como a ICE Square ela segue esse protocolo, esse padrão de qualidade, né, que nós temos, então por isso que eles precisam incluir essas perguntas. Essas perguntas não tem todos os exames, não só o SSCP, mas também no Entry Level, no CISP e naquelas outras certificações de arquitetura, segurança de software. Então isso é comum e isso também você pode ter esse tipo de questões testes em outras fabricantes ou outros fornecedores de provas como a ISACA. Uma boa notícia para quem mora aqui no Brasil é que esta prova ela tem disponibilidade da SSCP, ela tem disponível em português brasileiro. Então, se você é uma pessoa que ainda não domina o inglês, você pode solicitar a sua prova em português brasileiro. A vantagem disso é, obviamente, que você vai compreender melhor as perguntas, mas vale a pena destacar que, se você for estudar o conteúdo baseado em livros americanos em idioma inglês, o ideal é que você faça a sua prova também nesse idioma, porque você vai estar mais adequado aos termos em inglês. Se você estuda um livro totalmente em inglês, está acostumado com termos em inglês, depois vai fazer uma prova em português, você pode ter dificuldades em compreender o que termo está sendo perguntado. E eu já tive experiência com outros profissionais que me falaram que não gostaram da prova em português por esse motivo. Por às vezes ficar na dúvida sobre um termo, se ele estava falando sobre A ou sobre B, devido à tradução. Não é que a tradução seja ruim, mas a facilidade que você tem com os termos em inglês, talvez você não tenha a mesma facilidade com os termos em português. Agora, se você for estudar baseado em treinamentos em português, com professores em português, aí sim eu acredito que vale a pena você fazer a prova em português, porque você já vai estar acostumado com os termos em português. Bom, então vamos aos domínios, né? O que eu preciso estudar caso eu queira atingir ou obter essa certificação SSCP? Para essa prova, nós temos 7 domínios de segurança. O primeiro deles é administração e operação de segurança. Então você vai ter questões relacionadas a como gerenciar uma área de segurança e como operar aquela área de segurança no dia a dia. Ah, mas a prova não é para um especialista em segurança, é para um administrador de sistemas, por exemplo. Então você vai ter outros assuntos que vão ser específicos para administradores de sistema, mas você precisa ter uma noção de como uma empresa faz para estruturar a sua área, administrar a sua área de segurança ou a segurança de uma empresa. Então, por isso que tem esse tipo de assunto também. O segundo domínio é controle de acesso. Aí nós estamos falando de identidades, regras de acesso, perfis de acesso, direitos de acessos em aplicações e até mesmo acesso físico. Então você precisa ter um certo domínio sobre esses componentes. O próximo item é identificação de risco e monitoramento e análise. Então, nós temos a parte de identificação, classificação de risco, fazer a análise de segurança sobre esses riscos e depois o monitoramento dos ambientes. Por isso, é interessante também você conhecer essa área, mesmo que você seja um administrador de sistemas, você vai precisar
identificar riscos nos seus sistemas. Se você trabalha com redes, você vai precisar identificar riscos na sua área de redes ou mesmo no banco de dados. Então vale bastante a pena estudar a fundo. Esse é um dos pesos maiores da prova. Você, para o preparatório da prova, você tem um exam outline, que é uma descrição do número de questões que podem cair de cada um desses domínios e o peso que cada um desses domínios tem no cômputo geral da prova. Então vale a pena você consultar esse documento. O próximo item aqui da lista é resposta a incidente e recuperação de desastres. Então você precisa ter noções de como uma empresa ela vai responder a um incidente, como ela se prepara para uma situação de emergência e como ela define os planos e executa esses planos num caso de uma emergência ocorrer e ela precisar se recuperar ou voltar à ativa, né? Usando os planos de recuperação de desastres. O próximo item aqui é criptografia. Então, você precisa estudar alguns algoritmos de criptografia, criptografia em trânsito, ou seja, quando você estiver trabalhando em redes, mandando mensagens entre sistemas, entre componentes, e também criptografia em descanso, ou data on rest, que seria você armazenando informações de maneira criptografada. Quando você grava num disco, quando você persiste um dado no banco de dados, ou quando você coloca informações numa mídia removível. Então, quais são as criptografias e gestão de chaves também que você precisa dominar, conhecer para ser um praticante de segurança. Mais um item aqui de domínio seria segurança de redes e comunicações. Isso vai abordar tanto as redes físicas, redes cabeadas, redes Wi-Fi, conexão, por exemplo, através de VPN, conexão externa com ambientes na nuvem ou a partir de telefonia. Então, isso cobre também dentro da área de segurança, né? Voz sobre dados e outros. Então, por isso, você precisa conhecer um pouco mais a área de redes e comunicação. Não precisa ser um expert, então, eu sou um DBA, não tenho muito conhecimento, ou sou um desenvolvedor, não tenho muito conhecimento de redes. Você não precisa saber redes aprofundado, mas é interessante você ter alguns conceitos, conhecer alguns tipos de ataques e como se defender desses ataques para esse tipo de exame. E por último aqui, segurança de aplicações e sistemas. Então nós vamos falar sobre a parte de escolha de sistemas, desenvolvimento seguro, o que você precisa ter para desenvolver um sistema ou cuidados que você precisa ter ao utilizar um sistema, toda a parte de segurança. Então, se é um sistema de terceiros, um sistema desenvolvido. Então, nessa situação, nesse domínio, você precisa cobrir todos esses passos. Bom, como você viu, nesses 7 domínios caem bastante conteúdo diverso. Então, por mais que você seja um especialista numa determinada área, você precisa ter um pouco de conhecimento de outras áreas também, porque de uma certa forma vai afetar o seu trabalho. Por exemplo, a parte de redes, independente se você trabalha só com infraestrutura, só com sistema, ou só com banco de dados, ou só com análise de riscos, por exemplo, você precisa ter conhecimentos de redes para evitar certos tipos de ataques ou, de alguma forma, identificar riscos para a sua empresa, sua corporação. Então, por isso que a prova é mais abrangente. Como essa prova, esse exame, ele era considerado o entry level antes, né? Muitos dos conteúdos de treinamentos para pessoas que estão começando na área foram baseados nessa prova. E eu falo uma experiência minha mesmo. Eu desenvolvi o treinamento Ficando Seguro e ele foi desenvolvido em cima desses domínios. Então, se você for conferir a ementa do meu treinamento, você vai ver que vai cobrir uma boa parte desses assuntos, porque são coisas que as pessoas precisam conhecer para trabalhar na área de segurança.
Não significa que o meu treinamento seja um preparatório para o SSCP. Eu não acredito que ele tenha conteúdo aprofundado para ser um preparatório, mas ele foi baseado em cima desses domínios. Então, muitos dos treinamentos que você vê hoje nas empresas, eles foram baseados nesses 7 domínios, porque a gente considerava isso como o mínimo que você precisava saber para trabalhar na área de segurança da informação. Até que a IC Square desenvolveu essa nova prova chamada Entry Level. Ainda não existe uma sigla para essa prova. Ela está bem recente, ela ainda está no que nós chamamos de piloto. Ou seja, a IC Square ela está aplicando esse exame e você, obviamente, se você passar nesse exame, você vai já receber a sua credencial. Mas, como eles são é um projeto piloto, eles estão aplicando em um número limitado de pessoas. Então, existem poucas vagas agora para esse exame, no tempo de gravação desse vídeo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo um bom tempo depois dessa gravação, pode ser que essa entry level não exista mais, porque o piloto não foi bem sucedido, ou pode ser que a entry level já seja uma certificação conhecida para o mercado. Então, hoje, na gravação desse vídeo, a entry level ela ainda está na fase de piloto. E por isso, como um piloto, ela só é aplicada em idioma inglês. Futuramente, pode ser que a IC Square traduza essa prova, como ela fez com a SSCP, e a própria CISP tem disponível em português, mas a gente ainda não tem essa prova disponível em português. Então, seria interessante que você estude materiais em inglês ou assista a treinamentos em inglês para praticar o seu conhecimento de termos da área de segurança neste idioma. Para essa prova não existe pré-requisitos, como eu falei anteriormente. Ou seja, essa prova ela foi desenvolvida para pessoas que estão estudando na área de segurança. O intuito da IC Square, eles verificaram, né, através das suas próprias pesquisas, que existe uma demanda muito grande ainda de profissionais na área de segurança da informação. E nós precisamos formar esses profissionais, porque não existe, a demanda é muito superior aos profissionais que hoje trabalham na área de segurança. Então, visando preparar esses profissionais, esses futuros profissionais de segurança, a IC Square então desenvolveu esse exame para que essas pessoas já tenham certificação. Então, por mais que você seja um estudante da área de segurança, vale a pena você se aplicar para este exame, embora hoje o mercado ainda não esteja solicitando essa certificação, pode ser uma grande porta de entrada para diversas empresas você já ter a certificação de entry level. Então, se você for aplicar para esse exame, você precisa correr, fazer a sua inscrição no site da IC Square e ir ao centro onde é aplicada essa prova, é uma empresa chamada vui, e essa empresa, então, que aplica essa prova para a IC Square. O conteúdo é preparado pela IC Square, mas a aplicação da prova é uma empresa terceirizada para que se mantenha aí a auditoria ou que se mantenha aí a separação, né, dos interesses, que não haja um conflito de interesse. Por isso que é aplicado por uma empresa de terceiros. Para essa prova, você pode ter 75 questões que serão avaliadas. Obviamente, você pode ter mais perguntas do que essas 75, acho que totalizando no máximo 100 perguntas, que são parte dessas perguntas serão escolhidas para a avaliação do candidato, a avaliação da prova, como eu citei, do SSCP. E para essa prova, você tem 2 horas para completar. A SSCP são 125 perguntas, você tem 3 horas para completar.
A entry level são menos questões, 75 perguntas, e, obviamente, menos tempo para você concluir a prova. Eu conversei com algumas pessoas que fizeram recentemente o exame e elas me reportaram o seguinte: antigamente você podia, ao longo do seu exame, fazer o exame e em algumas perguntas que você tinha dúvida, você marcava essa pergunta, não respondia, marcava essa pergunta para voltar na pergunta ao final do teste. Então você tem uma bateria de 75 perguntas. Essas perguntas elas aparecem uma de cada vez na sua tela. A prova é feita no computador. Então uma pergunta de cada vez que vai aparecer. Então vai aparecer o enunciado, as 4 questões e você tem que escolher a alternativa mais correta. O que isso significa? Às vezes você vai olhar as respostas e encontrar mais de uma resposta correta. Então você tem que selecionar, para ser bem sucedido, selecionar a mais correta de todas as perguntas ali. De todas as respostas, eu digo. Então você seleciona a mais correta. Então, quando essas pessoas que fizeram a prova recentemente me disseram: Fábio, não pode voltar a pergunta mais. Então, se eu passei pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, eu tenho dúvida, não tem como marcar essa pergunta e voltar no final do teste. Você tem que responder e passar para a próxima pergunta. E não tem como voltar mais. Então, tenha isso em mente. Quando você passar por cada uma das perguntas, que você responda ela ali. E se você tem dúvidas, pense um pouquinho mais, não deixe nenhuma pergunta em branco ou responda qualquer resposta somente para ir para a próxima pergunta. É importante a gente lembrar o seguinte: em todos esses exames, o índice de sucesso ele não é muito alto. Você tem que ter 75 ou 80% das perguntas respondidas corretamente para passar nessa prova. Então não é uma prova fácil, não é uma prova como você faz na faculdade ou na escola, tá? É bem mais crítico e, obviamente, tem que ser mais profissional, certo? Então por isso que é um pouco mais difícil. Então vale a pena você estudar bastante os conteúdos e treinar o seu método de prova. Porque o que acontece? Da mesma forma quando você está lendo um livro e depois que você vira uma, duas páginas ali, você já começa a pensar em outra coisa. Você está lendo, mas aquilo você não está assimilando aquele conteúdo. E isso acontece no exame também. Eu pessoalmente, quando eu fiz a minha prova do CISP, eu treinei para que eu pudesse responder um certo número de questões sem perder o foco. A gente diz isso é perder o foco. Por quê? Porque quando você perde o foco, você vai respondendo automático. E você perde questões ali que são vitais para o seu exame. Então, muita gente não passa porque está respondendo no automático. E normalmente no automático você responde errado ou você corre o risco de responder errado. Este exame você tem que pensar que não pode responder nada errado. Você tem que ter a certeza daquilo que você está respondendo. Então, faça um treinamento, busque simulados da prova que você vai participar e concentre-se em saber qual que é o seu número de perguntas que você consegue responder sem perder o foco no exame. Então eu treinei, no começo eu respondia 20 perguntas, aí já começava a viajar na minha cabeça aqui e respondendo no automático. Aí eu fui treinando até que eu cheguei em 30 perguntas, em 40 perguntas, em 50 perguntas, aí eu falei, ó, agora tá bom, porque a prova do CISP ela tem 250 perguntas. São 5 horas de exame, é um exame muito demorado. Aqui para o SSCP e para o Entry Level tem menos perguntas, menos tempo.
Então, o ideal que seria que você conseguisse para o entry level responder de 20 a 25 questões sem perder o foco. E aí, também, quando você vai fazer simulados, eu não sei se do entry level já tem simulados, mas pode ser que no futuro tenha, faça os simulados até que no simulado você consiga atingir 80% de respostas corretas. Então, quando você chegar em 80% de respostas corretas, você pode marcar o seu exame que com certeza você vai passar. Porque o seu cérebro já está condicionado, você já está condicionado a responder corretamente essas perguntas. Eu sei que muitas vezes o pessoal fala: responder um simulado não é a mesma coisa que a prova. Porque o simulado, depois de um tempo, você começa a ler o enunciado do simulado, você já sabe qual é a resposta correta. Já entra no automático. Eu sei disso. Mas o simulado ele vai te ajudar bastante a ter a capacidade de ler, entender aquela pergunta e procurar a resposta correta. Né? O próprio simulado, às vezes, ele embaralha a resposta e você tem que localizar. Por mais que você saiba a resposta, você tem que localizar e aí você tem que ler todas as respostas para saber onde que está a resposta correta. Então, vale a pena fazer os simulados. Se já tiver o simulado para o entry level, faça também os simulados para o entry level antes de marcar a sua prova. Bom, então vamos debater aqui quais são os domínios e a gente perceber qual a diferença do SSCP para o entry level. O entry level já começa que não são 7 domínios, são apenas 5. E então já reduziu aí a quantidade de informação. E o que eu pude notar, lendo os domínios e o exame outline da entry level, é que é muito baseado em princípios, fundamentos. Ele não vai te perguntar coisas práticas, porque obviamente você não tem a prática ainda. Você é um estudante, você está começando na área de cibersegurança. Então, ela não exige de você conhecimentos técnicos aprofundados. É mais voltado a princípios de segurança, teorias, processos, coisas que são um pouco mais abstratas. Então, vamos lá. O primeiro dos domínios é princípios de segurança. É aquele que já falamos aqui em outros vídeos: confidencialidade, integridade e disponibilidade, que em inglês é a sigla CIA, Confidentiality, Integrity and Availability. Então, estes 3 pilares da segurança, eles vão entrar aqui em princípios de segurança. Obviamente que ele vai abordar outros temas também. Então é importante que você tenha acesso ao exame outline, que é o conteúdo da prova, né, para você saber aquilo que vai cair na prova. E dentro lá de princípios de segurança, ele vai detalhar um pouco mais o que é esperado que o candidato saiba sobre o domínio de princípios de segurança. O segundo domínio é conceitos de continuidade de negócio, recuperação de desastres e resposta a incidente. Então, de novo, da mesma forma que o SSCP ele vai abordar os planos de resposta a incidentes e como que a empresa se recupera e trata os incidentes, aqui nós vamos ver os conceitos. Então, preste bem atenção: conceitos de continuidade de negócio, recuperação de desastre e resposta a incidente. Então, de novo, não espera que você tenha a prática, porque às vezes você ainda não trabalha, sequer trabalha numa empresa. Então, você está na faculdade ou ainda como um estudante. O terceiro domínio é conceitos de controle de acesso. De novo, conceitos. Você vai precisar saber sobre regras de acesso, como que uma aplicação identifica o usuário e concede os direitos de visualizar, ler, alterar dados. Então são os conceitos. Então provavelmente muita teoria de controle de acesso aqui, que obviamente você vai aplicar depois. É importante você saber essas teorias.
que você vai aplicar na prática, ou quando um profissional de controle de acesso chegar para você e falar sobre algum determinado assunto, você sabe daquilo que ele está falando e aplica os seus conhecimentos numa determinada ferramenta. Então veja que aqui não é solicitado nada sobre ferramentas, sobre aplicação, sobre como é a prática. São todos conceitos. O quarto domínio é segurança de rede. No SSCP, ele é um pouco mais detalhado, é redes e telecomunicações. Aqui só segurança de redes. Então, talvez o conteúdo aqui seja mais focado na rede de dados, ou a rede cabeada, ou Wi-Fi, ou alguma coisa assim, não entrando em outras áreas da telecomunicação, voz sobre IP e outras coisas que você vai se aprofundar mais quando você estiver trabalhando numa área, se você escolher a área de segurança de redes como seu futuro profissional. Então tem muita gente que vai fazer essa prova e depois vai trabalhar com segurança de software. Muita gente vai trabalhar com segurança na nuvem. Então, não necessariamente vai precisar ter muito conhecimento da área de redes. E o último domínio aqui do entry level são operações de segurança. Lá no SSCP nós vamos falar sobre administração e operação de segurança. Aqui é só a operação de segurança. Por quê? Porque, de novo, o foco é no profissional que está iniciando na sua área e provavelmente, como os iniciantes começam nas empresas, na área de operação, ou seja, usando os controles de segurança, utilizando as ferramentas de segurança no modo operacional, ou seja, aplicando o controle de segurança. Normalmente, quem começa na área de segurança vai trabalhar nessas áreas. Depois, quando vai conhecendo um pouco mais, pegando mais experiência, conhecendo outras ferramentas, a interação da segurança nas suas determinadas áreas, é que essa pessoa vai chegando aos níveis de pleno e sênior e passa a estabelecer novos controles de segurança, passa a gerenciar projetos de segurança. Então, sai um pouco da parte operacional e vai para uma área mais tática ou mais gerencial. Então, aqui no entry level, a gente não vai pedir nada que seja gerencial, nada que seja planejamento, nada que seja estudo de segurança, o que eu vou aplicar. É mais focado no como eu vou usar a segurança. Então, na operação. Por isso que essa entry level é uma prova mais simples e que pode abrir portas para que você tenha já uma certificação e possa ingressar mais rapidamente no mercado de trabalho. Bom, falando em mercado de trabalho, como que está o mercado de trabalho para essas duas provas de certificação? Então, para fazer esse vídeo aqui, eu fui dar uma olhada se o mercado estava exigindo nas suas vagas o SSCP. E para minha grata surpresa, eu vi muitas vagas na área de segurança da informação pedindo que o candidato, se ele tivesse a certificação SSCP, isso seria considerado um avanço, né? Um plus, como a gente diz. Então, uma vantagem frente a outros candidatos que você tenha a certificação. Muita gente discute ainda hoje na área de segurança se certificação é bom ou é ruim, se vale a pena ou não vale a pena. Eu sou um profissional certificado. Antes de segurança, eu me certifiquei em fabricantes como a Novell, como Microsoft, e eu só tenho, e também Linux, né? E só tenho a defender a área de certificação, a certificação profissional principalmente, né, que não envolve um fabricante específico de uma ferramenta, porque a certificação ela me abriu muitas portas e foi um peso considerável
na negociação de salário em diversas empresas pelas quais eu passei. Então, eu só tenho a defender. Até esses dias eu conversei com um amigo meu que mora no Chile e perguntei: você vai renovar a sua certificação? E ele falou: não, não vou renovar minha certificação de segurança porque não vale a pena, para mim não mudou nada para mim. Então, você pode encontrar certos profissionais que a certificação não mudou nada na vida dele. Ele continuou trabalhando, ele continuou tendo o mesmo salário, né? Mas o que eu vejo na minha bolha, que eu tenho muito contato com profissionais certificados, é que isso não é necessariamente uma realidade do mercado. O que eu vejo diferentemente desse colega é que as certificações elas te aceleram na entrada de um trabalho, né? Porque o RH te encontra mais fácil, ou você consegue filtrar ali, sair do comum. Então, de vários profissionais que não têm certificação, você já se destaca profissionalmente, tendo a certificação. Quando você fala com clientes e você apresenta suas credenciais, os próprios clientes também valorizam isso. Então, quando você é um prestador de serviço, ou mesmo se eu vou trabalhar na mesma empresa como um profissional da área de segurança dessa empresa, quando eu vou falar com a área de TI, com a área de financeiro e tal, essas credenciais elas ajudam a definir a sua autoridade naquele assunto. Então, quando eu falo sobre segurança da informação, o peso da certificação ele mostra para o interlocutor que eu tenho uma autoridade naquele assunto. Eu prestei uma prova e eu fui bem sucedido, eu tirei 75% dessa prova, respondendo corretamente, então significa que eu sei alguma coisa sobre esse assunto. É a mesma coisa que um advogado quando ele te mostra o OAB, um contador quando ele te mostra o CRM. Então, você tem aquela credencial, você sabe que esse profissional conhece daquele determinado assunto onde ele tem essa carteirinha, né? Então, não é para dar carteirada nos clientes ou nos seus colegas de trabalho, mas é para você, no momento de discussão, quando alguém fala assim, mas quem é o Fábio, né, na fila do pão para falar sobre segurança? O Fábio é um profissional certificado. Então, por isso que eu abro o meu vídeo aqui falando, sou um profissional certificado na área de segurança e privacidade. Eu mostro isso para todo mundo porque define a minha autoridade naquele assunto. Então já te economiza muito trabalho de justificar por que, que você está sugerindo aquele controle de segurança, por que, que você está fazendo essa recomendação. Isso já economiza muito tempo. Então vale a pena ter a certificação. No processo de entrada, vai te garantir destaque entre os profissionais e, se você souber negociar, vai também pesar na sua negociação salarial, nos seus benefícios ou alguma coisa assim, né? Se eu já estou trabalhando na empresa, Fábio, e agora? Já trabalho na empresa, como é que eu me destaco? A certificação pode ser esse destaque. Converse com o seu gerente, defina um plano, olha, eu quero ter essa certificação porque eu acho que vai ser importante para a empresa, vai me economizar tempo aqui de trabalho e tudo mais. O teu gerente ele vê isso como uma vantagem também. Na contrapartida, você pode pedir para ele, olha, você tem como comprar os livros para mim ou pagar o meu exame caso eu seja aprovado, você paga a minha prova, ou depois que você entra nesse mundo da certificação, você vai ver que tem que pagar anuidade para manter a sua certificação, tem outras coisas, tem que fazer cursos que são CPS para você manter a sua certificação. Então, isso tudo gera um custo também. Você tem que considerar isso. E então, o seu empregador, seu gerente, ele pode te ajudar nesse custo e, em contrapartida, você vai mostrar para ele que você é um profissional melhor qualificado agora que você tem essa certificação. Você estudou para aquilo e você adquiriu conhecimentos extras, né, de outras áreas também, que talvez não seja a sua área de atuação, mas que vão influenciar
no seu trabalho, vão deixar o seu ambiente mais seguro. Então, é óbvio que o seu gerente, o teu empregador, ele vê isso como vantagem. Então, explore isso também. Então, por mais que você esteja numa empresa ou você está insatisfeito com o seu trabalho, você pode procurar outra área de segurança ou outra empresa para você trabalhar. Então, a certificação também pode te ajudar nesse processo. Então, eu recentemente, na empresa onde eu trabalho, nós perdemos um colega porque ele acabou de se certificar, ele pegou a certificação dele e agora ele se destacou no mercado, né? Então, ele aproveitou isso e trocou de empresa. Então, para ele foi uma vantagem, certo? Ter a certificação já ajudou ele diretamente. Então, vale a pena por esses motivos aí que eu coloquei aqui, é o que todos os nossos colegas certificados comentam sobre isso. E existem outras certificações também. Ah, não tem interesse nessas duas. Cara, tem certificação de cloud, tem a de pentester, como a OCSP, por exemplo, que é uma das mais procuradas, né, pelos profissionais pentesters. Então tem diversas áreas. Tem para quem gosta de disaster recovery, para quem gosta de redes, tem a da própria Cisco, né? É bem conhecida. Então, você tem certificações específicas de áreas de conhecimento específicas. Então, vale a pena você procurar e, como sempre digo aqui, vale a pena você se certificar. Bom, mais uma vez, quero agradecer a sua audiência, a sua preferência por assistir aqui os vídeos do nosso canal ou ouvir o nosso podcast. Esse assunto que eu trouxe hoje da prova SSCP foi uma sugestão de um dos nossos espectadores aqui, né, que acompanha aqui o canal e as minhas publicações, e eu espero ter atendido a sua demanda. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou quer falar comigo sobre um determinado assunto, mande o seu comentário aqui embaixo. Eu fico atento mesmo em todas as redes, se é no Facebook, no Twitter ou no LinkedIn, no YouTube. Eu fico atento aí aos comentários de vocês e mande aí sugestões de vídeos que você quer ver aqui, de assuntos que você quer que eu aborde aqui também. E eu também tenho uma outra linha de programa que é o Conversa Segura, onde eu converso com profissionais da área de segurança que já estão estabelecidos para saber como que eles começaram, como que foi a história deles. Então, se tem algum profissional da área de segurança que você quer que eu entreviste, que eu pergunte como que foi o começo, mande também a sugestão do seu profissional favorito e eu vou fazer um esforço aqui para localizá-lo ou encontrar essa pessoa para trazer aqui a história dessa pessoa também. Então fique à vontade para mandar os seus comentários e, como sempre eu digo, fique seguro.